Tsubasa era o tipo de cara antissocial que decidiu largar tudo e voltar para sua cidade natal só para ter um pouco de paz. Mas aí a vida, essa traidora, resolveu colocar no seu caminho uma garota popular com um par de ativos nucleares. E agora? Agora ele vai fazer de tudo para impressioná-la. No dia em que chegou à cidade, Tsubasa pediu pro taxista parar antes do destino, porque queria aproveitar a paisagem nevada enquanto caminhava até a casa da família. Péssima ideia. O frio era absurdo, e ele descobriu bem rápido que não fazia a menor ideia de como chegar lá. Quando já estava quase desistindo de tudo, inclusive de si mesmo, ele avistou uma loira deslumbrante chamada Minami, que por algum motivo inexplicável, estava servindo comida de verão na temperatura de congelamento de cadáver. Quando ela percebeu que ele estava encarando ela com aquela cara de peixe fora d'água, ele ficou com vergonha e pediu uma informação. Minami disse que levaria umas 3 horas a pé e sugeriu que ele esperasse o ônibus com ela. Enquanto aguardavam, Tsubasa contou que havia se mudado de Tóquio para Hokkaido, o que deixou Minami completamente pasma. Ela quis saber quem, em sã consciência, trocaria Tóquio por um lugar onde até a Elsa congelaria. Mas Tsubasa explicou que eram questões de família. Quando ela descobriu que eles estudariam na mesma escola, ficou tão animada que chegou perto demais sem perceber, o que o deixou completamente sem chão. E aí ele soltou, sem filtro, que ela era bonita. Quando o ônibus chegou, Minami entrou nele voando, toda corada com o elogio. E depois que o ônibus foi embora, Tsubasa ficou lá comemorando internamente por ter conseguido falar com uma menina sem expor sua energia de perdedor eterno. Até perceber que ele também precisava estar naquele ônibus. Na manhã seguinte, era o primeiro dia de Tsubasa na escola. O professor mandou ele sentar lá no fundo, e quando ele olhou em volta procurando por Minami, ela simplesmente não estava lá, o que o deixou de baixo astral. Mas aí, do nada, Minami entrou na sala e foi logo abraçando ele com toda a empolgação do mundo. O problema é que o barulho chamou a atenção de todo mundo, e o professor a mandou guardar o skinship para depois da aula. Ela foi sentar do lado de Tsubasa e disse, feliz da vida, que estava ansiosa pelos momentos que teriam juntos. Ele quase teve um curto-circuito. Com a aula começando, Tsubasa percebeu que estava morrendo de frio. Todo mundo tinha jaqueta ou cobertor, e ele não trouxe nenhum dos dois. Por sorte, Minami ofereceu o cobertor reserva dela para ele não virar um cubo de gelo. E quando ele sentiu o calor dela naquilo... Bem, vamos só dizer que ele quase criou um tipo diferente de cobertura nas calças. Depois da aula, Tsubasa devolveu o cobertor, mas Minami ficou cheirando a peça, dizendo que era por causa do perfume horrível dele. Ele foi se desculpar, mas ela disse que adorou como os cheiros dos dois se misturaram numa santa abominação, o que o deixou nervoso. Ela então pediu que ele a acompanhasse até a estação de trem, e no caminho ele perguntou onde as pessoas costumavam sair em Hokkaido. Minami respondeu que, por causa do frio, o pessoal geralmente se visitava em casa, e ele ficou imaginando se algum dia receberia esse convite. Surpresa! Quando chegaram na estação, ela convidou ele para ir à casa dela no dia seguinte e trocaram contato antes de ela entrar no trem. Como assim? No dia seguinte, quando Tsubasa chegou na casa de Minami, ela disse com aquele tom sugestivo que os pais dela não estavam em casa. A imaginação dele foi passear de imediato. Lá dentro, ela começou a cutucá-lo com o pé, perguntando o que ele queria fazer. Ele entrou em pânico. Então ela foi buscar um copo de iogurte e acidentalmente derramou o líquido cremoso nas coxas. Tsubasa se perguntou em que momento ele tinha assinado na categoria Garota Sozinha em Casa. Minami foi trocar de roupa e voltou com uma roupa ainda mais tentadora, o que o fez rezar para que o seu herói escudo não se levantasse. Para se distrair das curvas dela, ele puxou o filme que tinha trazido, mas entrou em pânico de novo quando viu o ângulo generoso que ela ofereceu ao configurar a TV. O filme logo tomou um rumo bastante picante, e quando Tsubasa tentou ignorar, Minami começou a fazer barulhinhos felizes e a encostar o pé nele, levando-o a concluir que ela estava pronta para a viagem. Mas quando virou para olhar, ela estava dormindo profundamente. Foi aí que ele percebeu que ela provavelmente não o via como homem, dada a total despreocupação com que se comportava ao redor dele. Quando o filme acabou, Minami acordou e encontrou a jaqueta de Tsubasa sobre ela. Ele explicou que não queria que ela pegasse frio. Saiu, mas ela correu atrás dele lá fora para se desculpar por ter dormido. Tsubasa rapidamente enrolou o cachecol dele no pescoço dela porque ela não estava agasalhada, e isso a deixou toda corada. Ele ainda quis dar a jaqueta, mas ela disse timidamente que o cachecol já estava quentinho o suficiente. No segundo seguinte, ele espirrou, e ela anunciou que ia pagar um lanche quente para ele e o arrastou antes que ele pudesse recusar. Na semana seguinte, Minami arriscou mais uma vez sua frequência parando para fazer um bonequinho de neve e tirar fotos com ele pro Instagram. Quando finalmente chegou à escola, avistou Tsubasa no corredor e se aproximou sorrateiramente. Enquanto ele a repreendia por ficar mexendo com ele, ela viu que o cartaz que ele estava olhando era do festival de inverno e perguntou se ele queria ir. Ele disse que estava pensando nisso, e ela, no mesmo instante, declarou que iria com ele, dando a entender que ele tinha pedido. Claro! No dia do festival, Tsubasa abriu a mensagem de Minami e levou um susto ao ver a foto dela com o bonequinho de neve. Perdeu uns pontos de vida ali, mas se recuperou forçando o foco no festival e não na gostosa que estaria do lado dele. Só que quando encontrou Minami na estação,
perdeu tudo de novo. Ela estava vestida como a garota dos seus sonhos. Ela perguntou, provocante, se ele achava que estava fofa, e ele admitiu que sim, mas trocou o assunto imediatamente porque estava ficando agitado demais. No festival, primeiro tiraram fotos com os coelhos gigantes de neve, depois foram comer. Tsubasa comprou um milho empanado e Minami pegou o yakitori, mas, como ela era gulosa, pediu uma mordida do milho dele. O processo todo fez ele pensar em outro tipo de milho que ela poderia comer. E aí percebeu que o pedaço restante era praticamente um beijo indireto. Mesmo com o pânico, ele comeu o milho, e Minami fez questão de zoar a cor do rosto dele. Depois de um dia bem divertido, sentaram para tomar uma bebida quente. Quando Tsubasa agradeceu ela por ter vindo, Minami admitiu que estava um pouco preocupada se as coisas iam correr bem, já que fazia tempo que não ia ao festival. Mas tinha sido muito divertido, e graças a ele, ela tinha se lembrado do quanto amava sua cidade natal. De repente, ela escorregou no gelo, e Tsubasa correu para segurá-la, e os dois acabaram nos braços um do outro. Claro que ficaram tão sem jeito que pularam para longe na sequência. Vamos lá, gente. No caminho de volta, combinaram de ir a outro festival juntos, mas Minami ficou zoando Tsubasa por ter sugerido isso. Na semana seguinte, durante o intervalo, Minami apareceu do nada na frente de Tsubasa, insistindo que fossem almoçar juntos. Mostrou os mijorones instantâneos que trouxe para ele experimentar, preparou e enfiou uma garfada na boca dele. O sabor o surpreendeu, e ele deu o veredito sobre aquela obra-prima culinária do lixo. Minami ouviu tudo com atenção, e disse que eles estavam kits, em referência ao milho que ele tinha dado para ela no festival. Ele ficou sem jeito na hora. A safada perguntou se a lembrança tinha o animado, e ele negou. Ela pediu para ver o almoço dele e ficou babando de tão lindo que começou a tirar fotos. Mas eventualmente provou. Virou crítica gastronômica instantânea, exaltando a qualidade do prato. Quando Tsubasa mencionou que era a avó dele quem preparava, Minami fez uma piada sobre querer casar com a mulher. Depois do almoço, Tsubasa agradeceu Minami por tê-lo apresentado a tantas primeiras experiências. Ela achou que era gozação, mas ele foi sério. Admitiu que ela era a primeira garota que tinha visitado em casa e com quem tinha saído fora da escola. Minami disse que ele tinha cara de filho de papai, e ele negou. Recusando largar o assunto, ela perguntou se podia ir à casa dele depois da aula, e ele concordou porque as coxas dela o convenceram. Naughty, naughty. No caminho, Tsubasa ficava se perguntando como explicaria aquela menina energética para sua avó severa. Mas não chegou a uma conclusão porque Minami, que estava engatinhando dentro de um iglu de neve, o chamou. Ver a visão traseira dela o fez virar rapidinho, mas Minami o puxou para dentro, ignorando os protestos. O espaço apertado fez seu pequeno reagir, e Minami não ajudou nada com as coisas sugestivas que ficava falando. Oh yes, daddy. Sem aguentar mais a tortura, Tsubasa saiu do iglu, e foi exatamente quando sua avó chamou por ele. A mulher tinha ouvido a conversa e estava horrorizada, achando que ele estava fazendo coisa feia na calçada. Antes que ele pudesse explicar qualquer coisa, Minami se pendurou nele e reclamou que ele tinha saído rápido demais. As palavras sugestivas deixaram avó e neto em choque. Mas Minami não percebeu nada e perguntou quem era a senhora. Ele a apresentou como sua avó, Sayuri, e Minami entrou em modo fangirl, elogiando a culinária da mulher. Curiosa, Sayuri perguntou quem era Minami, e Tsubasa disse que era sua colega de classe, justo quando Minami ia dizer que eram amigos. Por causa disso, o humor de Minami mudou, mas eles não notaram. Foi então que começou a nevar. Sayuri informou Minami que ela e Tsubasa precisavam sair. Enquanto os dois começavam a andar, Minami correu até eles e avisou Sayuri para não usar guarda-chuva para não escorregar, também recomendou outro caminho por causa do gelo e se ofereceu para guiá-los por um atalho. Quando pegou a bolsa de Sayuri, Tsubasa insistiu em carregá-la, e Minami entregou, deixando bem claro que estava brava com ele. Foi aí que ele percebeu que a negação de amizade tinha a magoado. Então ele sussurrou no ouvido dela que ela era uma pessoa muito importante para ele. Sem jeito com as palavras, Minami começou a zoar ele, e isso a animou de novo. Quando chegaram na casa de Tsubasa, Minami ficou boquiaberta com o tamanho. Se despediu, mas Sayuri o surpreendeu convidando-a para tomar um chá. Achava que Minami poderia ser uma boa combinação para Tsubasa. Porém, quando entrou na sala de chá e viu a menina empolgadíssima tirando foto de tudo, mudou de ideia. Mas aí notou Tsubasa rindo, e foi lembrada de quando ele era pequeno e prometia cuidar dela quando crescesse. De volta ao presente, decidiu dar o benefício da dúvida a Minami. No dia seguinte, o professor distribuiu os guias da viagem de esqui da semana seguinte. Folheando o material, Tsubasa viu que estava pareado com Rena, uma beleza de cabelos negros que mal falava com alguém. No dia da viagem, uma Minami animadíssima se gabou de que suas habilidades no esqui dariam uma medalha olímpica. Impressionado, Tsubasa admitiu que nunca tinha esquiado. Não era algo que se fazia em Tóquio. Ainda estava explicando quando Minami o cortou para perguntar a Rena se ela também estava animada, mas a garota não respondeu. Tsubasa ficou surpreso, porque sabia que Minami era uma borboleta social que fazia amizade com qualquer um. Perguntou o que tinha dado errado.
Minami admitiu que tentava se aproximar de Rena há tempos, mas ela não tinha interesse. Tsubasa murmurou que teria desistido no lugar dela, mas Minami disse que não conseguia porque a energia de personagem principal de Rena sempre a atraía de volta. Enquanto Tsubasa observava Rena, começou a admirar os traços dela. Minami notou e o chamou. Ele negou imediatamente ter ficado hipnotizado pela morena, mas Minami não acreditou e virou de costas para ele. Chegando no resort, os professores reuniram todos para dar as instruções. Como Tsubasa era iniciante, pediu para praticar antes de ir às pistas. O professor concordou e o pareou com Rena, que também era estreante. Quando tentou falar com ela, ela colocou os fones de ouvido. Mensagem recebida. Enquanto praticavam andar com o esqui, Rena caiu, e ele correu até ela. Quando ela se levantou sozinha, Minami chegou como uma esquiadora profissional e perguntou o que ele achava. Ele elogiou, mas ela não pôde curtir o elogio porque o professor começou a gritar com ela por ter desobedecido às ordens. Depois que Minami voltou para o grupo, Rena perguntou de supetão se ele estava namorando ela, o que o chocou. Ele respondeu rapidamente que eram só amigos, mas Rena não acreditou. Enquanto assistiam Minami levar mais uma bronca, Rena soltou que ela era perfeita. Disse outras coisas também, mas Tsubasa percebia que eram frutos de ciúme, não admiração. Quando ele tentou falar algo, ela parou e voltou a praticar. Mais tarde, o professor se desculpou com eles por tê-los deixado sozinhos e os mandou almoçar. Tsubasa foi ao ônibus buscar o almoço e acabou encontrando Rena se enxugando, e entrou em pânico. Virou imediatamente, se desculpou e explicou por que tinha voltado. Rena não respondeu, então ele ia embora quando ela o parou, prometendo explicar tudo enquanto comiam. Ela só falou depois de terminar de comer e beber água. Contou que tinha o infortúnio de suar excessivamente, o que a afastava dos esportes. Com o tempo, foi perdendo a confiança e começou a evitar todo mundo como se cada um carregasse uma praga. Mesmo assim, tentava participar das atividades às vezes, como tinha feito mais cedo. E a sorte dela foi exatamente ele aparecer enquanto ela se limpava, pergonada de vergonha. Tsubasa quis saber por que ela estava contando algo tão pessoal, e ela admitiu que era porque ele era um aluno novo, sem nada a ganhar expondo-a. Nesse momento, o som de uma notificação veio da mochila dela, mas Rena fingiu não ouvir. Não durou muito, e ela puxou o videogame portátil que estava na bolsa. Quando Tsubasa, completamente por fora, perguntou o que era, Rena o olhou como se ele tivesse perguntado quem era o Cristiano Ronaldo. Deu um resumo do jogo e colocou o console na mão dele para experimentar. E claro, ele perdeu. Sem julgá-lo, ela começou a dar instruções. Mas Tsubasa estava mais focado nas coxas dela, que estavam encostando nele. Quando ela notou o olhar, achou que ele estava desconfortável com a proximidade e recuou, se desculpando. Quando admitiu que a maioria das pessoas não gostava quando ela entrava no modo geek, Tsubasa disse que não se importava, e ainda a elogiou e agradeceu por ter conversado com ele, o que a deixou toda vermelha. Quando pediu que continuasse a ensiná-lo, ela concordou e mandou que a chamasse de mestra. Ficaram jogando até Tsubasa perceber que tinham estourado muito o intervalo. Pegaram o equipamento às pressas e, de volta às pistas, Tsubasa sugeriu que tentassem descer pelo topo. Rena não queria muito, mas ele conseguiu convencê-la. No teleférico, Minami os avistou. Os dois não notaram porque Rena estava questionando a sanidade da ideia e Tsubasa tentando provar que não era loucura. Explicou que tinham ido para a pista mais fácil porque ele tinha perguntado para o professor antes. Rena admitiu que nunca teria feito isso e Tsubasa revelou que havia encontrado a coragem em Minami. Ao falar dela e das experiências que tinham tido juntos, Rena disse que estava claro que ele gostava de Minami. Ele negou. Chegando no ponto, Tsubasa disse para Rena que, se ele descesse sem quebrar nenhum osso, queria que ela tentasse se aproximar de Minami. Ela riu, mas ele insistiu, e disse que queria ser amigo dela também. Sem jeito, ela disse que só aceitaria se ele descesse junto, e ele topou na hora. Enquanto desciam, Rena foi lembrando de tudo que Tsubasa tinha ensinado, e se sentiu bem consigo mesma. O problema foi que, enquanto Tsubasa conseguiu parar, ela não conseguiu, porque o idiota tinha esquecido de ensiná-la a frear. Por sorte, Minami apareceu e deu as instruções. Deitadas na neve juntas, Tsubasa correu até elas. Estava se desculpando quando o professor começou a gritar com os três por terem esquiado sem permissão. Como foi ideia dele, Tsubasa foi receber a bronca. Enquanto isso, Rena se desculpou com Minami por ter ignorado ela todo esse tempo. Minami conseguiu apenas um aceno. Estava satisfeita com o desenvolvimento, mas o pedido de desculpas a tinha pego de surpresa. No dia seguinte, Tsubasa considerou matar aula por causa do blizzard absurdo que estava acontecendo, mas sua avó disse que era para ele não ser covarde. Segundo ela, enfrentar as tempestades de Hokkaido era o único jeito de se tornar um verdadeiro cidadão. Desafiado pelas palavras dela, ele saiu para o apocalipse de gelo. Quando pensou em desistir, lembrou de Minami enfrentando o frio com suas roupas mínimas. Nisso, um carro apareceu do nada atrás dele. Ele se assustou tanto que caiu dentro de um monte de neve. Sendo o idiota dramático que era, disse para si mesmo que era o fim. E quando viu Minami de pé sobre ele, achou que era sua vida passando na frente dos olhos.
Só percebeu que não era quando ela começou a brigar com ele por andar na tempestade e mandou entrar no carro. Já dentro do veículo, a mãe de Minami, Mai, virou para falar com eles, e Tsubasa ficou sem palavras. A semelhança impressionante com a filha, tirando o cabelo castanho, o convenceu de que os deuses do visual tinham simplesmente dado Ctrl+C e Ctrl+V na hora de criar Minami. Quando Minami mencionou que ele morava numa mansão, Mai percebeu que ele era o rapaz rico do qual a filha vivia falando. Disse que teria se arrumado mais se soubesse que andaria com ele, o que fez a filha lembrá-la que ela não sobreviveria numa cela de prisão. Em seguida, Mai perguntou se ele tinha namorada. Ele ficou sem reação por um segundo e Minami bateu no ombro dele perguntando por que estava reagindo assim. Ele soltou um gemido de dor por causa dos músculos doloridos. Minami se desculpou e prometeu ser mais gentil. Mai, provocadora, disse que era uma pena que Minami tivesse que se conter. Naquele momento, Tsubasa percebeu que mãe e filha eram igualmente sem vergonha. Para mudar de assunto, disse para Mai que não tinha namorada, e a mulher imediatamente tentou juntar ele com Minami. Minami tentou freá-la, mas ela ignorou, continuando no papel de cupido. Só parou quando percebeu que a filha estava emburrada e mudou o assunto para neve. Tsubasa disse que mal nevava em Tóquio e que se passassem por um blizzard daquele tamanho, as pessoas achariam que era o fim do mundo. Disse que esperava ver gente circulando na tempestade e as duas disseram que ele estava ficando louco. Aí ele começou a suspeitar que a avó tinha testado a burrice dele quando disse que enfrentar a tempestade era rito de passagem em Hokkaido. Enquanto conversavam sobre o impacto financeiro das roupas de inverno, Minami disse que queria arrumar um emprego. Mai recusou, e quando Minami insistiu, Tsubasa, do nada, soltou que as duas eram lindas e as deixou em choque. Logo chegaram à escola, e Mai disse que daria carona para ele na próxima tempestade. Tsubasa agradeceu, saiu do carro, e Mai elogiou Minami por estar avançando bem com o rapaz e a encorajou a continuar. Minami, levemente sem jeito, se despediu da mãe e desafiou Tsubasa para uma corrida. Dentro da escola, Minami avistou Rena e correu para abraçá-la, mas assim como Tsubasa, ela estava com os músculos todos doloridos. Enquanto as duas se uniam na dor compartilhada, Minami ficou com ciúme e ficou reclamando que queria músculos doloridos também. Em sala, Minami notou o cobertor de Tsubasa, e ele explicou que tinha trazido porque se sentia mal de ter pegado o dela emprestado. Minami disse que não se importava de emprestar, e então abriu a jaqueta de repente. Ele achou que ia receber uma demonstração dos melões, mas ficou decepcionado ao perceber que ela só estava mostrando as bolsas de calor que usava. E aí, fez sentido. Era por isso que ela sempre andava com roupas tão mínimas. Ela deu algumas bolsas para ele usar e foi vasculhar a bolsa, só para descobrir que o batom tinha acabado. Tsubasa sugeriu que ela comprasse outro depois da aula e Minami ficou empolgada porque ele tinha falado usando o dialeto de Hokkaido. Enquanto o zoava por estar se tornando um verdadeiro local, Rena se aproximou e disse que ele desconsiderasse o que Minami falava, pois usar o dialeto não provava que alguém era local, já que ela mesma mal usava. Tsubasa então notou que ela tinha o videogame e pediu mais aulas. Convidou Minami para participar também, e ela topou mesmo sem saber do que se tratava. Depois da aula, as meninas o levaram ao shopping e sentaram no food court para jogar. Logo, Minami pegou o jeito. Tsubasa saiu para ir ao banheiro e deixou as duas sozinhas. Minami perguntou a Rena se queria fazer compras de cosméticos juntas, e Rena aceitou. Mas antes elogiou Minami do nada e pediu desculpas por ter agido como o Grinch até então. Quando Tsubasa voltou, as meninas o puxaram pro shopping e depois das compras, o obrigaram a tirar fotos com elas. Naquela noite, enquanto fazia o dever de inglês, Tsubasa ia mandar mensagem para Minami para perguntar quando entregava. Mas antes de enviar, ela mesma o mandou mensagem dizendo que estava no banho e anexou uma foto das pernas como prova. Ele ficou vermelho imediatamente, mas respondeu que esperaria ela terminar. Não gostando da resposta, ela mandou outra foto, desta vez das coxas em esconde-esconde. E Tsubasa quase derreteu no roupão. Mesmo assim, se recusou a demonstrar nada na resposta. Então ela o videochamou e ficou satisfeita com a reação envergonhada dele. Percebendo que ela se empolgava com o constrangimento dele, ele virou o celular para baixo, recusando dar o prazer que ela buscava. Enquanto conversavam, ele mencionou o dever, e Minami entrou em pânico porque não tinha começado. O movimento repentino fez o celular cair e o corpo dela apareceu na câmera. Ela gritou. Tsubasa catou o próprio celular apressado e também derrubou. Os dois se jogaram para pegar os aparelhos, e quando pegaram, Tsubasa perguntou se ela estava bem. Minami, envergonhada, perguntou timidamente se ele tinha visto tudo, e ele disse que não sabia do que ela falava. Depois que explicou que quase tinha derrubado o celular, ela ficou aliviada e encerrou a chamada, deixando-o confuso. Dias depois, Tsubasa e as meninas foram ao karaokê com os colegas de turma, e Minami fez sua estreia como ídolo pop. Quando terminou, os colegas perguntaram por que ela sempre cantava a mesma música. Ela explicou que adorava aquela música porque sempre a animava. Enquanto respondia às perguntas, Rena perguntou a Tsubasa se ele costumava ir ao karaokê em Tóquio, e ele disse que só ia com a família.
Quando jogou a pergunta de volta, Rena admitiu que costumava ir sozinha, confirmando o título de Rainha dos Solitários. Mas Tsubasa disse que não tinha nada de errado nisso. Os colegas os interromperam, querendo que os dois escolhessem uma música, o que os deixou desconfortáveis. Quando Minami percebeu, foi ao resgate deles. Mais tarde, enquanto Matsu reclamava para Tsubasa e os outros meninos sobre as provas finais, Minami viu um post sobre o Dia dos Namorados e lembrou a todos que o Dia do Amor estava chegando. Matsu pediu chocolate para ela, e ela garantiu que teria. Isso incomodou Tsubasa por algum motivo, mas quando descobriu que Minami fazia chocolate para toda a turma, ficou aliviado. Enquanto tentava entender o motivo, uma das meninas perguntou a Rena se ela faria chocolate, e Rena disse que preferia gastar dinheiro com jogos. Mudando o foco, um dos meninos perguntou a Tsubasa se ele costumava ganhar chocolate em Tóquio, e ele admitiu que só recebia da família. A resposta fez os meninos perguntarem se ele tinha família como segundo nome, e isso convenceu tanto Minami quanto Rena a fazerem chocolate para ele. 2 dias antes do Dia dos Namorados, Rena foi à loja, mas não conseguiu nem chegar perto do corredor dos namorados. De repente, Minami apareceu, e depois de assustar Rena, disse que tinha ido comprar ingredientes para fazer chocolate. Quando perguntou se Rena tinha ido pelo mesmo motivo, ela disse que tinha vindo comprar cosméticos. Pediu que Minami a ajudasse a escolher, e Minami concordou animada. Quando terminaram, Minami tentou ir embora, mas Rena a parou nervosamente e perguntou se podia acompanhá-la, porque queria fazer chocolate para ela. Isso deixou Minami radiante, e pouco depois as duas tinham todos os ingredientes. No caminho de volta, Rena perguntou se Minami faria um chocolate especial para Tsubasa. Minami ficou em choque. Rena explicou que perguntava por causa de quão próximos eles eram. Minami concordou, mas apontou que a relação de Rena com Tsubasa era a mesma. Rena argumentou que não era, que eles só jogavam juntos, o que gerou um silêncio estranho. Eventualmente, Rena pediu desculpas por perguntar de supetão, e as duas se despediram. Na véspera do Dia dos Namorados, Tsubasa terminou de estudar e, ao notar a data, se alertou para não criar expectativas sobre chocolate especial. E para manter a cabeça no lugar, colocou uma música e voltou a estudar. Enquanto isso, Rena estava prestes a mandar mensagem para Minami pedindo ajuda com o chocolate, quando Minami apareceu perguntando se ela estava acordada. Rena respondeu imediatamente dizendo que ia começar a fazer o chocolate e Minami a ligou. Explicou o passo a passo, e depois que Rena colocou os chocolates na geladeira, perguntou como estava indo o de Minami. Ela disse que tinha terminado e ficou empolgada, antecipando a reação de todos no dia seguinte. Minami perguntou em quem Rena tinha pensado ao fazer o chocolate, e ela disse toda sem jeito que era nela. Minami não acreditou que era só ela e pressionou para dar um nome, deixando claro que sabia que era Tsubasa. Antes que Rena pudesse responder, Minami sem querer derrubou uma caixa de leite, que por sua vez derrubou outros ingredientes, e o resultado foi todo o chocolate dela encharcado de leite e molho de soja. Ela ficou triste, mas fingiu estar bem e desejou boa sorte a Rena antes de desligar. No dia seguinte, Tsubasa abriu o armário esperando chocolates, e encontrou-o vazio, assim como a conta bancária. Quando chegou em sala, Minami se aproximou e deu um chocolate para ele. Mas ele percebeu que, apesar do sorriso, os olhos dela estavam tristes. Rena entrou em seguida e Minami foi dar o mesmo tipo de chocolate para ela. Rena notou a tristeza também. Antes que pudesse dizer algo, Matsu chamou Minami pedindo o chocolate dele. Ela correu até ele, e quando o ingrato percebeu que era comprado, começou a reclamar. As palavras o fizeram Minami mais triste ainda, mas ela fingiu estar bem enquanto ele ia embora. Vendo isso, Rena foi até ele no corredor e avisou que da próxima vez que falasse assim com Minami, ela remodelaria o rosto dele. E ele ficou com medo. Depois da aula, Rena viu no quadro de tarefas que Minami e Tsubasa estavam limpando a sala de música, e foi até lá. Quando chegou, os dois estavam guardando os materiais de limpeza, enquanto Tsubasa agradecia Minami pelo chocolate. Para surpresa dele, ela começou a chorar, o que o confundiu ainda mais do que o normal. Rena chegou nesse momento, mas ficou escondida atrás da parede ao perceber o que estava acontecendo. De lá, ouviu Minami explicar o que tinha acontecido com os chocolates. Quando ela mencionou que sentia que tinha decepcionado todo mundo, Tsubasa foi sentar ao piano. Sem dizer uma palavra, tocou a música que ela tinha cantado no karaokê. Quando terminou, ela ficou impressionada. Perguntou por que ele tocou e ele disse que queria animá-la, o que a fez lembrar que tinha mencionado no karaokê que aquela música sempre a animava. O humor dela se levantou na hora. Enquanto o agradecia, Rena entrou na sala dizendo que veio distribuir chocolates. Minami usou isso como deixa para sair, mas Rena a surpreendeu entregando uma caixinha para ela. Animadíssima, Minami abraçou Rena para agradecer, enquanto Tsubasa ficava envergonhado por ter achado que os chocolates eram para ele. Mas Rena o surpreendeu também, entregando um saquinho e dizendo que eram sobras do que fez para Minami. Quando ele agradeceu, Rena ficou vermelha e elogiou o piano para desviar a atenção. Minami já estava devorando os chocolates, então sugeriu uma festa de chocolate. E todos concordaram. Na semana seguinte, o professor os lembrou dos finais, incentivando-os a se preparar bem. Depois que ele saiu, Tsubasa percebeu Minami com a cabeça na mesa reclamando das provas. Quando ele disse que gostava de estudar,
Ela animou imediatamente e o convidou para uma sessão de estudos na casa dela depois da aula. Horas depois, Minami chegou em casa com Tsubasa e Rena, que tinha sido arrastada sem muito aviso. Como ninguém estava em casa, Minami pediu para subirem para o quarto enquanto ela pegava bebidas. Rena pediu as direções. Na escada, Tsubasa revelou a Rena que já tinha estado na casa de Minami, o que a deixou em choque. Ele se apressou em explicar que nunca passou da sala, mas ela ainda assim o chamou de cultista. Quando finalmente chegaram ao quarto de Minami, precisaram parar para absorver o cenário. O quarto era tão feminino que Tsubasa tinha certeza de que saiu direto de um filme da Barbie. Enquanto olhava em volta, o lado culturista dele tomou conta e ele imaginou Minami se trocando, mas se policiou rápido, e quando se virou para Rena, ela estava com um olhar. Assim que ela foi chamá-lo de porco sem vergonha, Minami chegou com as bebidas e eles sentaram. Ela sugeriu que se testassem com perguntas, e depois de combinar que seriam sobre história, Tsubasa fez a primeira pergunta. As meninas lutaram para lembrar, mas Rena acertou e fez a segunda. Tsubasa respondeu na hora. Minami ficou ali perdida que nem o Zoro. E quando Rena pediu que fizesse a próxima pergunta, ela entrou em pânico e tomou um gole de suco para se acalmar. O suco parece ter turbinado o cérebro dela, porque ela soltou um fato aleatório. Os outros ficaram impressionados, mas apontaram que não tinha nada a ver com o tema, o que a fez resmungar. Percebendo que estavam lidando com alguém que faria o Goku parecer intelectual, Tsubasa a encorajou a dar o seu melhor. Parece que era tudo o que ela precisava, porque ficou toda animada enquanto continuavam o quiz. Algumas horas depois, a preguiçosa Minami estava deitada no chão gemendo sobre o quanto havia usado o cérebro. Rena também admitiu estar exausta, e enquanto Tsubasa tentava animá-las, percebeu que estava muito tarde. Empacotou os materiais às pressas e desceu correndo. Já tinha passado do horário, mas no caminho para fora, acertou de cara nos travesseiros de Mai, e de boa vontade, a mulher lhe deu carona. Antes de chegar em casa, ela agradeceu por ter animado Minami depois do episódio do chocolate. Quando chegaram, Mai ficou impressionada com a casa, exatamente como a filha havia descrito. Tsubasa agradeceu e ela lhe deu uma garrafa de refrigerante de presente. Mas assim que ela foi embora, ele encontrou a super vovó Sayuri furiosa no pátio. Enquanto ela o repreendia, toda a neve do telhado caiu de uma vez, como se também temesse a ira dela. Na manhã seguinte, enquanto Tsubasa se preparava para ir para a escola, Sayuri veio pedir que levasse o lixo. Sem querer despertar a ira dela de novo, saiu imediatamente. Caminhando lá fora, se lembrou da sermão da noite anterior e da ameaça de mandá-lo de volta a Tóquio se perdesse o horário novamente. Voltando ao presente, notou uma rara beleza parada perto do lixeiro. Depois que ela espantou os corvos, notou Tsubasa e disse para ele jogar o lixo fora. E foi embora. Mais tarde, na escola, Tsubasa contou para Minami sobre a garota, e ela disse que provavelmente era Rena, a caloura dela e 2 vezes vencedora do concurso de beleza da escola. Minami a admirava tanto que admitiu ter ciúme de Tsubasa tê-la visto tão cedo pela manhã. Depois de toda a admiração, perguntou se ele queria ir novamente para mais uma sessão de estudos. Ele disse não. Quando explicou que queria focar, a decepcionada Minami disse que convidaria Rena. Infelizmente, Rena também recusou, porque sabia que elas iam gastar o tempo fofocando, como tinham feito depois que Tsubasa foi embora. No intervalo, Tsubasa estava lendo na biblioteca quando ouviu um ronco alto. Olhando em volta, descobriu que era Rena. E como um creep, ficou observando. Ela acordou pouco depois, murmurando algo sobre uma guerra. E ele entrou em pânico, voltando a atenção para o livro. Mas antes que conseguisse se concentrar, Rena apareceu do lado dele dizendo que tinha autorização para dormir na biblioteca por ser do comitê. Tsubasa disse que não ligava, mas ela o ignorou e começou a tocar a coluna dele, dizendo que ele tinha uma postura perfeita. Ele se mexeu nervoso, mas ela parou ao lembrar que ele estava estudando. Ao olhar o problema de matemática que ele trabalhava, notou alguns erros, os apontou, e foi embora. Tsubasa ficou impressionado com a facilidade com que ela resolveu, mas atribuiu ao fato de que ela devia lembrar do conteúdo da época em que estava na série dele. Quando chegou em casa depois da aula, Sayuri o informou que fariam uma cerimônia do chá para aprimorar sua concentração, já que ele estava relaxando nos estudos. Assim que iam começar, a campainha tocou, e para surpresa de Tsubasa, era Rena na porta. Ela veio entregar o boletim informativo da vizinhança, mas quando o viu, derrubou o papel e o abraçou. Ele ficou tão em choque que não se mexeu. Quando Sayuri veio ver o que estava demorando, os encontrou nessa posição. Furiosa, exigiu saber o que estavam fazendo na porta da frente. Rena explicou que tinha tropeçado e ele a segurou. Pegou o boletim, entregou a Tsubasa e foi embora. Ele ficou se perguntando por que ela tinha agido de forma tão diferente. Depois que ela foi, Sayuri comentou que Rena devia ser vizinha e a elogiou. O que surpreendeu Tsubasa, porque ela nunca elogiava ninguém assim. Enquanto a avó se afastava, ele ficou parado na porta olhando para onde Rena tinha estado. Quando Sayuri notou, o chamou. Ele fechou a porta e foi até ela, mas a mulher disse para esquecer a cerimônia do chá. Disse que entendia por que ele tinha baixado a guarda ultimamente, e ameaçou mandá-lo de volta a Tóquio se não chegasse ao top 10 nas provas.
No dia seguinte, enquanto caminhava para a escola, eu admiti para mim mesmo que desde que cheguei a Hokkaido, estava distraído. E eu sabia que minha avó cumpriria a ameaça se eu não entrasse no top 10. Então me forcei a parar de agir como idiota. Estava tão perdido nos pensamentos que nem percebi Rena até ela se aproximar. Ela logo notou que eu estava mal e perguntou se tinha levado um fora. Expliquei que precisava melhorar as notas ou seria mandado de volta a Tóquio. Mas ela não disse nada. Enquanto retomávamos o caminho, ela se desculpou pelo abraço repentino do dia anterior. Tinha feito isso por amor à história. Ver Tsubasa no traje tradicional tinha a fisgado, e ela não pensou duas vezes antes de se jogar. Como Tsubasa era do tipo que ouve sem julgar, não apontou o kink esquisito de Rena. De repente, ela se ofereceu para ser tutora dele. Era a única forma de compensar o que tinha feito. Mas ele recusou, e quando tentou explicar, ela perguntou se ele achava que ela era um exemplo de beleza sem cérebro. E disse que tinha ficado em primeiro lugar desde que entrou na escola. Impressionado, Tsubasa garantiu que sabia que ela era inteligente, lembrando como ela tinha resolvido o problema de matemática com facilidade. Então, concordou com as aulas. Ela pediu que se encontrassem na sala de armazenamento da biblioteca depois da aula. Ele prometeu estar lá. Mas a ideia de ficarem sozinhos naquele espaço o deixou com 1000 perguntas na cabeça. A principal delas era se ele conseguiria se concentrar sendo tutorado pela reencarnação da Afrodite. Quando finalmente chegaram à escola, uma das amigas de Minami os viu caminhando juntos e imediatamente apontou para ela. Minami se aproximou achando que tinham se encontrado por acaso na porta, mas quando viu que eles estavam conversando, ficou em choque. No momento em que Rena se afastou, ela encurralou Tsubasa e perguntou como ele tinha feito amizade com Rena em 2 dias. Antes que ele respondesse, ela começou a falar de como Rena estava linda naquela manhã, o que fez o menino se perguntar se ela secretamente tinha uma queda pela rainha da beleza. Mas aí ele se lembrou que Minami era a fã número 1 de Rena, então deixou ela em modo fangirl. No caminho para a aula, contou que Rena era vizinha dele e que tinham ido à escola juntos depois de se encontrarem na rua. Mais tarde, Minami perguntou se Tsubasa queria mais uma sessão de estudos, mas ele disse que não podia. Ela aceitou a negativa, mas ele não conseguiu deixar de se sentir mal por recusar. Não queria contar sobre a ameaça da avó, porque sabia que a sensível Minami se culparia por ter contribuído para a distração dele. Depois da aula, foi até a sala de armazenamento encontrar Rena, que se recusou a deixá-lo entrar até que ele dissesse a senha secreta que ela tinha dado antes. Depois de liberado, ela o recebeu como uma boa anfitriã e foram logo ao que importava, começando pelas matérias em que Tsubasa mais sofria. 1 ou 2 horas depois, decidiram encerrar. Ao arrumarem os pertences, Tsubasa agradeceu as aulas. Rena disse que não era para agradecer, que era obrigação dela garantir que a geração mais nova não virasse gente burra, e perguntou por que ele estava tão desesperado para melhorar as notas. Ele contou sobre a ameaça da avó e disse que faria de tudo para evitar ser mandado embora, porque não queria perder seus amigos. Depois de ouvir tudo, Rena o surpreendeu dizendo que queria uma recompensa em troca das aulas. Vendo a confusão dele, explicou que seria algo bom para os dois. Se ele conseguisse subir no ranking, ela iria num encontro com ele. Dias depois, quando Minami tentou assistir televisão, sua irmã Mamoko lembrou que ela deveria estar estudando. Minami admitiu que não estava com vontade nenhuma, e em vez de empurrá-la para os livros, Mai deu a noite de folga para ela. Depois de dar uma latinha de refrigerante, Minami pediu conselho à mãe, dizendo que estava sentindo batimentos irregulares no coração ultimamente. Mai disse, provocante, que ela deveria se consultar no hospital, mesmo sabendo que a filha estava falando de amor. Enquanto isso, na casa de Tsubasa, ele encerrava uma sessão de estudos online com Rena e agradecia mais uma vez por toda a ajuda. Rena disse para ele não se preocupar e o lembrou do encontro, que tinha virado mais uma motivação. Depois de desligar, começou a estudar sozinho quando Sayuri entrou com um lanche. Depois de deixar na mesa, ela perguntou como estava a preparação, e ele garantiu que chegaria ao topo. Na semana seguinte, as provas começaram. Minami comemorava não ter mais que ficar lendo. Já Rena estava um pouco preocupada porque tinha ficado a noite toda jogando e mal tinha estudado. No período livre, Minami foi à biblioteca e ao avistar Tsubasa, tentou segui-lo, mas o perdeu de vista. Quando mencionou isso para ele no dia seguinte, Tsubasa disse que ela estava viajando por falta de sono, mesmo sabendo que não era esse o caso. Na semana após as provas, Minami reclamava para Rena das notas ruins como se esperasse resultado diferente. Rena tinha ido muito melhor. Quando as duas viraram para perguntar a Tsubasa sobre as notas dele, ele havia sumido. Tinha ido encontrar Rena para contar que tinha ficado em 3º lugar e agradecer mais uma vez. Quando perguntou se as aulas tinham prejudicado as notas dela, Rena revelou que tinha mantido o 1º lugar, o que o impressionou bastante. Naquele fim de semana, ele cumpriu a promessa e foi ao encontro com Rena, usando o traje tradicional. Ela mesma usava um lindo kimono rosa, e ele não conseguia parar de admirá-la enquanto ela resistia à vontade de se jogar nele novamente. Quando entraram na cidade, Mai os avistou e mandou mensagem imediatamente para a filha. Minami ainda dormia quando recebeu o texto. Ao ler, a sonolência evaporou.
Na hora, ligou pra Rena pedindo que se encontrassem no shopping para uma operação 007. Quando as duas chegaram, Rena ficou surpresa ao descobrir que Minami não tinha chamado por ciúme de Tsubasa estar no encontro. Ela estava mais preocupada em ver como Rena estava vestida e ficou babando o tempo todo. Enquanto seguiam o par, viram os dois pararem numa máquina de garra. Rena apontou um boneco estranho que achava fofo, e como o cavalheiro que era, Tsubasa se ofereceu para ganhar para ela. As palavras o encheram de animação, e ela virou sua torcida pessoal. Enquanto Tsubasa falhava repetidamente, Rena ia perdendo a paciência aos poucos e teria ido lá bater na cabeça dele se Minami não a segurasse. No final, ele ganhou. Mas o que pegou não era o que Rena queria. Mesmo assim, ela prometeu guardar para sempre. Ela estava tão feliz segurando o presente que ele ficou ali olhando como o idiota que era. Minami, por outro lado, ficou sem jeito ao ver a cena e admitiu para Rena que admirava Tsubasa. Como estava nos sentimentos, abriu mais o jogo e só parou quando percebeu que estava soando como uma apaixonada. A sorte foi que Rena não tinha ouvido nada, porque estava ocupada esvaziando outra máquina de garra. Aí ouviram Tsubasa dizer a Rena que precisavam ir ou chegariam atrasados para o cinema. Quando Rena terminou de juntar todos os brinquedos das máquinas, o par já tinha sumido. Como não sabiam qual filme iam ver, não tinham como rastreá-los. Enquanto isso, Tsubasa e Rena já estavam no cinema. Durante o filme, Tsubasa notou que a protagonista lembrava Rena. Quando virou para comentar, viu que ela estava chorando e ficou quieto. Depois, no café, Rena se desculpou por ter chorado feio. Explicou que não costumava fazer isso e que só tinha chorado porque se identificava com a personagem que, assim como ela, nunca recebia reconhecimento pelo que fazia. Quando terminou, Tsubasa disse que entendia de onde ela vinha, pois já tinha passado por algo parecido. Rena argumentou que as situações eram diferentes. Ela se preocupava mais com a forma como as pessoas a viam e temia que, se parasse de se esforçar, ninguém daria atenção a ela. Tsubasa garantiu que ela estava completamente enganada e disse que algumas pessoas a admiravam por quem ela era, não pelo que ela fazia. Claro que Rena não acreditou. Então, para fazê-la entender, ele usou uma cena do filme como exemplo. E quase na hora, ela mudou de ideia. Admitiu a Tsubasa que estava feliz por eles terem se encontrado e perguntou timidamente se ele estava namorando alguém. Ele tentou responder, mas Rena o cortou, apontando que se ele estivesse num relacionamento, não estaria num encontro com ela. Querendo saber mais sobre ele, perguntou como tinha sido o tempo em Hokkaido, e ele disse que estava se divertindo muito desde que chegou. Falou das meninas, dizendo que eram muito especiais para ele e que tinha sido abençoado no dia em que as conheceu. Enquanto os elogiava para Rena, ele não fazia ideia de que elas estavam ouvindo tudo. As duas tinham avistado eles no café na saída e tinham entrado na surtada para continuar espionando. O par desatento continuou conversando, e Rena disse a Tsubasa que estava contente por ele ter encontrado amigas que o aceitavam. Quando mencionou que adoraria conhecê-las um dia, ele as convidou para sair juntos. Justo quando Rena ia responder ao convite, Minami, empolgadíssima, anunciou que não via a hora, o que fez Rena chamá-la de idiota por entregar o esconderijo delas. Percebendo que tinham seguido eles o dia todo, Tsubasa ficou envergonhado. Sabia que elas tinham ouvido as baboseiras que tinha dito sobre elas. Felizmente, as meninas, especialmente Minami, não o zoaram por isso. Quando Rena perguntou quem eram elas, ele as apresentou. Sem se controlar, Minami pediu um aperto de mão a Rena, explicando que era a maior fã dela, o que surpreendeu Rena. Mesmo assim, apertou nervosamente a mão de Minami, que declarou radiante que nunca mais lavaria aquela mão. Rena riu e disse a Tsubasa que finalmente entendia por que ele havia chamado as meninas de suas companheiras de vida. No momento seguinte, Mai, que passava por ali e os avistou, os chamou e os convidou para jantar com ela, dizendo que tinha acabado de receber o bônus e queria gastar. No restaurante, Minami declarou que o almoço era a recompensa de todos por terem terminado as provas. Depois de morder a carne que pediram, ficou falando de como era deliciosa, o que fez Rena e Rena salivarem que nem leões famintos. Na mesma hora, pegaram os hashes. E assim como Minami, saíram elogiando a carne depois de provar. Como Tsubasa ainda não tinha experimentado, Mai o encorajou. Quando provou, sentiu que tinha ido pro paraíso. Enquanto comiam, bateram papo, e como Minami era obcecada com Rena, começou a elogiá-la e disse que queria ser mais parecida com ela. Rena ficou surpresa, mas aquilo a fez lembrar do que Tsubasa tinha dito sobre ela ter admiradores secretos. No caminho para casa, Minami perguntou se ele estava namorando Rena, o que o surpreendeu. Ele disse que não tinha a menor chance de um perdedor como ele namorar a gostosa mais famosa da escola, mas Minami continuou desconfiada. Estava certa de que havia algo entre os dois e perguntou por que tinham saído juntos. Tsubasa disse que foram por vários motivos, porque ainda não estava pronto para contar sobre a ameaça da avó, e ela deixou pra lá. Mas sussurrou no ouvido dele que ele precisava levá-la num encontro também, e sugeriu que fosse algo de uma noite. Tsubasa entrou em colapso imediatamente, o que fez Minami rir antes de revelar que estava brincando sobre a parte da noite. Ela só queria um encontro com ele, já que a primavera estava chegando.
Enquanto ela se afastava, Tsubasa ficou se perguntando como seria a primavera em Hokkaido. Dias depois, no caminho para a aula, Matsuo o parou para pedir conselho sobre como se desculpar com Minami e Rena pelo que aconteceu no Dia dos Namorados. Disse que não tinha falado com outras meninas desde aquele dia e que, mesmo se sentindo mal, não sabia como se aproximar delas. Depois de ouvir, Tsubasa sugeriu que comprasse algo pro Dia Branco e pedisse desculpas ao dar os presentes. Para encorajá-lo, garantiu que Minami já tinha esquecido e disse que Rena cederia quando visse ele se desculpando com Minami. Grato, Matsuo agradeceu e saiu correndo para se preparar. Depois da aula, Tsubasa voltou para casa e pediu à avó para ajudá-lo a fazer biscoitos de arroz que pretendia dar para as meninas no Dia Branco. No dia seguinte, Matsuo se aproximou de Minami, pediu desculpas pelo Dia dos Namorados e deu uma caixinha de torta para ela. Minami pegou sorridente e disse que estava tudo perdoado, porque a torta era a preferida dela. Foi aí que ela ouviu barulho atrás da porta e mandou quem quer que estivesse lá aparecer. Rena e Tsubasa saíram de trás, mas só Tsubasa pediu desculpas por ficar bisbilhotando. Matsuo então deu outra torta para Rena, que pegou e disse que ele estava perdoado porque tinha se desculpado sinceramente com Minami. Em seguida, Tsubasa puxou os biscoitos de arroz que tinha feito com a avó e distribuiu. Matsuo insistiu em recompensá-lo, mas Tsubasa disse que não era necessário. Mais tarde, Matsuo cumpriu a promessa do jeito mais inesperado. Convidou Tsubasa para ir pescar no gelo com ele e o pai naquele fim de semana. Curioso sobre como funcionava, Tsubasa aceitou. No dia combinado, encontrou Matsuo no lago congelado e os dois saíram procurando um lugar para montar o equipamento. No caminho, encontraram Minami e a convidaram para se juntar a eles. A família dela tinha se mudado para outro ponto do lago, então eventualmente acharam um lugar. Depois que Matsuo furou o gelo, explicou a Tsubasa como colocar a isca no anzol. Depois de tudo pronto, disse que não precisariam de barraca porque não estava ventando, e os outros concordaram. Depois de uma hora sem nada, Matsuo foi procurar o pai, deixando Tsubasa e Minami sozinhos. Minami apontou que fazia tempo que eles não ficavam a sós, e Tsubasa começou a ficar sem jeito. Minami parecia não notar porque queria assistir um tutorial de maquiagem. Depois de se aproximar para assistir junto com ele, disse que esperava ficar tão boa quanto a menina do vídeo. Tsubasa garantiu que ela já era boa, mas Minami queria ser ainda melhor. Falou do sonho de estudar maquiagem no exterior, e Tsubasa a encorajou a não desistir porque achava muito impressionante. Ainda estava no discurso motivacional quando ela chegou perto demais do rosto dele e perguntou se ele tinha passado hidratante naquela manhã. Ele disse que não, e ela o repreendeu por não cuidar da pele, e se ofereceu para passar protetor labial nele. Percebendo que seria um beijo indireto, Tsubasa começou a surtar. Mas Minami nunca chegou a aplicar porque Matsuo apareceu naquele exato momento, dizendo que tinha achado um lugar melhor. Quando se mudaram para lá, pescaram bastante, prepararam alguns peixes e comeram com os onigiris que a mãe de Matsuo tinha preparado. No dia seguinte, Tsubasa foi abaixo com uma gripe. Deitado na cama, Rena mandou mensagem dizendo para ele não se estressar e descansar bem. Logo, Sayuri entrou no quarto com um caldo e uma garrafa de água, que Rena tinha deixado ao saber que ele estava doente. Rena tinha deixado um bilhete na garrafa. Tsubasa leu e ficou sorrindo de orelha a orelha. Vendo que ele estava animado o suficiente para sorrir, Sayuri avisou que sairia para resolver umas coisas. Ele garantiu que ficaria bem sozinho, e depois que ela foi, comeu o caldo e bebeu a água. Quando tentou dormir, não conseguiu. A febre não passava. Deitado lá, não pôde deixar de desejar que não estivesse sozinho. Com o tempo, pegou no sono, e quando acordou mais tarde, ficou surpreso ao ver Minami lá. Ela explicou que tinha aparecido depois de encontrar a avó preocupada enquanto fazia as compras. Tsubasa ficou grato pela companhia, mas o cérebro masculino dele começou a surtar com o fato de uma menina estar no quarto dele. Quando ela se inclinou para verificar a temperatura, descobriu que estava altíssima, sem perceber que era a reação do corpo dele à presença dela. Para aliviar a garganta, deu um caramelo de menta para ele. Depois que ele comeu, ela se desculpou por tê-lo deixado doente. Disse que, se não tivesse insistido para continuarem pescando, ele não teria resfriado. Mas Tsubasa garantiu que o tempo extra não tinha sido a causa. Minami insistiu que sim, e disse que estava disposta a fazer qualquer coisa que ele quisesse em forma de expiação. Ao ouvir isso, Tsubasa ficou zonzo porque o corpo não aguentava a overdose de hormônios que circulava naquele momento. Quando Minami notou que ele estava parecendo ainda mais doente, começou a se preocupar, e ele fracamente pediu que ficasse do seu lado, o que a pegou de surpresa. Mas como ele estava delirando, ela não levou muito a sério. Então segurou a mão dele e prometeu ficar até Sayuri voltar. No dia seguinte, acordou muito melhor e mandou mensagem para Minami agradecendo por ter cuidado dele. Também perguntou se tinha dito ou feito algo que não deveria, e ela respondeu que não. Tsubasa achou difícil acreditar nisso, porque ainda sentia o calor que sentiu quando ela segurou sua mão. Enquanto isso, no quarto de Minami, ela estava deitada na cama olhando para as próprias mãos, dizendo para si mesma que teria adorado segurar a mão de Tsubasa por mais tempo. Os dias passaram e finalmente chegou a primavera. Pela primeira vez desde que veio para Hokkaido, eu não precisei me preocupar com neve.
Caminhando para a escola, avistei Minami na esquina e percebi que ela estava me esperando. Aquele cruzamento ficava longe da casa dela. Quando ela me viu, correu até mim e agarrou meu braço reclamando que tinha ficado no frio esperando. Apontei que ela não tinha me avisado que queria ir juntos e ela disse que queria me surpreender. Ela então verificou se a febre tinha passado de vez e eu disse que a minha avó tinha garantido que eu fosse dormir cedo todo dia. Minami elogiou o método de Sayuri, mas admitiu que não gostava de como isso tinha impedido os dois de se encontrar mais. A admissão fez meu coração pular, então mudei de assunto para o clima e para as flores de cerejeira que logo floresceriam. Eventualmente, a conversa foi para o novo semestre e o humor de Minami caiu na hora. Antes que eu dissesse algo, ela contou que tinha ouvido um boato de que as turmas eram definidas por notas, e com as notas dela, poderíamos não ficar na mesma sala. Admitiu que tinha medo de que se ficassem em turmas diferentes, se veriam muito menos. Era por isso que queria caminhar para a escola juntos, para aproveitar mais o tempo comigo. Viu como ela estava triste com isso? Prometi que, se ficássemos em turmas diferentes, sempre iria visitá-la. Mas fiquei com vergonha da minha própria baba e comecei a gaguejar. A reação a fez rir, e mesmo que ela me zoasse, fiquei feliz de ver o humor dela melhorar. Quando chegamos à escola, fomos direto ao quadro de avisos ver nossos destinos. Surpresa, estávamos na mesma turma de novo. Enquanto comemorávamos, Rena se aproximou e disse que ela também estava na mesma turma. Minami ficou radiante e agradeceu aos deuses do roteiro por mais um ano com seus amigos. Nesse momento, Tsubasa avistou Rena por perto, e ela deu um leve aceno, reconhecendo a presença dele em silêncio. Quando voltou a atenção para Minami e Rena, Matsuo correu até eles anunciando que também estava na turma, e sugeriu que entrassem para assistir à aula inaugural. No corredor, Rena começou a contar a Tsubasa sobre o novo jogo que estava jogando. Quando Matsuo ouviu, entrou na conversa porque também jogava. Minami ficou completamente de fora e só ficou observando até Tsubasa chamá-la. Mais tarde, depois que todos se acomodaram na nova turma, a professora se apresentou e disse que precisavam eleger um representante de classe. Matsuo imediatamente nomeou Tsubasa, mas ele argumentou que não era o candidato ideal. Estava na escola há apenas meio ano. Matsuo disse que isso não importava, e enquanto insistia para convencê-lo, Minami e Rena também entraram na pressão. Acabaram convencendo-o, e Tsubasa aceitou o cargo. Para vice-presidente, Minami se voluntariou, e ninguém se opôs. Naquela noite, Tsubasa e Rena entraram numa chamada para jogar, e ele falou animado sobre testar um novo console. Contou que tinha economizado por semanas para comprá-lo, então ela perguntou por que ele sempre estava disposto a experimentar coisas novas. Ele explicou que adorava a adrenalina. Era a melhor forma de vivenciar a vida. Entraram no jogo, e Rena mostrou a mansão que tinha construído. Ele ficou impressionado, e a garota admitiu que ele era a primeira pessoa para quem tinha mostrado desde que começou. Sentindo-se honrado, ele a convidou para ver sua cabana miserável e disse que levaria uma eternidade para construir como ela tinha feito. Rena disse que podia ajudá-lo a subir de nível mais rápido e o levou até uma montanha onde juntaram recursos. Eventualmente, ela sugeriu uma pausa, e durante esse tempo, Tsubasa elogiou as habilidades de jogo dela. Avessa a elogios como sempre, Rena os descartou dizendo que era básico no melhor dos casos, e disse que era a pessoa menos interessante do grupo. Tsubasa discordou, pediu que ela parasse de se diminuir e a lembrou o quanto tinha mudado desde que ele a conheceu. As palavras dela tornaram impossível argumentar. Depois de pensar bem, ela percebeu que ele era responsável por todas as mudanças que tinha passado, mas decidiu guardar isso para si. Mais tarde naquela semana, Tsubasa e Minami ficaram depois da aula para organizar formulários da turma. Quando terminaram, já estava tarde, e Tsubasa comentou como era estranho estar na escola naquele horário. Minami disse que era para ele não ser frescão e afirmou que a escola escura era divertida, e começou a zoar que ele tinha medo de fantasma. Ele disse que não era isso. Só odiava o quão solitário aquele silêncio o fazia sentir. Em resposta, Minami disse que ficar sozinha com ele na escola naquele horário a fazia sentir como se eles fossem as únicas pessoas que restaram no mundo. A frase o atingiu de um jeito que ele não esperava. Então mudou de assunto e agradeceu por ela ter se voluntariado como vice. Minami disse para ele não agradecer, porque os motivos dela tinham sido egoístas. E admitiu que só queria passar mais tempo com ele. A admissão o afetou mais do que ele queria admitir para si mesmo, então disse para ela não o provocar. Minami se aproximou e disse que não estava provocando nada, o que o deixou sem palavras. Enquanto os dois se encaravam, a professora entrou na sala e depois de recolher os formulários, os agradeceu por terem ficado. No caminho para casa, Minami ficou quieta por um tempo, até de repente perguntar para Tsubasa se ele podia reservar um dia para ela durante a Semana Dourada, porque tinha algo importante para contar. Depois de dizer isso, desejou boa noite e foi embora, deixando-o se perguntando o que poderia ser tão importante que precisava de um dia inteiro. Alguns dias depois, chegou a Semana Dourada. No dia que ele tinha concordado em dar para ela, Minami acordou cedo e se arrumou toda para encontrá-lo. Tsubasa também saiu cedo para encontrá-la na estação de trem. Tinha ficado nervoso demais para dormir na noite anterior.
Enquanto esperava, não conseguia deixar de cogitar se ela queria confessar algo, mas rapidamente afastou esses pensamentos porque achava que não era o tipo dela. Quando Minami finalmente chegou, pediu desculpas pelo atraso, mas ele disse que não se importava e perguntou para onde iriam. Ela disse que era surpresa. Tudo que ele precisava saber era que levaria 3 horas para chegar. Ao ver a cara de choque dele, garantiu que o tempo passaria voando. Pouco depois do trem sair da estação, Tsubasa olhou pela janela e viu cavalos pastando num campo. Chamou a atenção de Minami, mas quando ela não respondeu, olhou para ela e viu que estava dormindo o sono dos justos. Sem conseguir desviar o olhar, ficou encarando-a e lembrou que ela também tinha dormido no dia em que ele foi à casa dela assistir ao filme. Com o tempo, começou a imaginar como teria sido a vida em Hokkaido se não tivesse encontrado Minami no ponto de ônibus. Como ainda estava olhando para ela, soltou que ela era bonita assim que ela abriu os olhos, e se arrependeu na hora. Tentou explicar o elogio e por que estava encarando ela que nem um stalker, mas não conseguiu porque tinha perdido completamente a capacidade de formar frases coerentes. Ver ele gaguejando que nem um peixe foi divertido para Minami, que deu um soco brincalhão no ombro dele para mostrar que não se importava. Algumas horas depois, chegaram à cidade de destino, mas Minami avisou que pegariam um ônibus para o destino final. Sugeriu comer antes, já que estava quase na hora do almoço, e Tsubasa concordou. Ela já tinha um lugar em mente, e para chegar lá alugaram bikes. Quando chegaram, fizeram os pedidos, e quando Tsubasa provou o taiyaki, comentou como estava gostoso. No meio da refeição, notou Minami o observando e perguntou se tinha algo no rosto. Ela disse que gostava de ver ele comer porque ele sempre parecia genuinamente feliz. Percebendo que ela tinha o elogiado indiretamente, Tsubasa ficou vermelho e desviou o olhar cobrindo a boca. Minami continuou mexendo com ele e ele decidiu virar o jogo. Disse que ela também deixava qualquer refeição parecer deliciosa quando comia. Isso a calou por alguns segundos. Quando se recompôs, ofereceu um pedaço do taiyaki dela, e ele não recusou. Depois de comer, visitaram uma loja de presentes. Enquanto Tsubasa olhava os itens, Minami pediu que ele escolhesse um presilha de cabelo para ela. Ele escolheu o rosa, dizendo que combinava mais com ela, e ela foi pagar. Enquanto esperava, Tsubasa avistou uma pulseira linda e não conseguia parar de olhar. Pegaram um ônibus pro destino surpresa. Como não era uma viagem curta, Tsubasa dormiu. E aí foi a vez de Minami ficar olhando para ele feito uma stalker. Quando desceram, Minami cobriu os olhos dele enquanto o guiava. Quando finalmente chegaram, ela tirou as mãos, e Tsubasa ficou verdadeiramente surpreso. Estavam num parque de flores de cerejeira. Sem conseguir conter as emoções, os olhos marejaram, mas ele limpou rápido para Minami não ver e o zoar. Depois de secar os olhos, agradeceu por tê-lo trazido a um lugar tão deslumbrante. Minami sorriu e ofereceu a mão, que ele pegou enquanto se perguntava por que ela tinha feito tudo isso. Subiram para o nível mais alto do parque para tirar fotos, e depois de muitas fotos, Minami sugeriu visitar o santuário. Enquanto isso, Rena foi até a casa de Tsubasa entregar o boletim e ficou surpresa quando o pai dele atendeu a porta. Perguntou se Tsubasa estava em casa, e o homem disse que não, mas prometeu avisar que ela tinha passado. De volta ao parque, Tsubasa e Minami andaram de kart. Quando terminaram, foram fazer outras coisas como um casal feliz num encontro. Para fechar o dia cheio, tomaram sorvete e assistiram ao pôr do sol. Quando Tsubasa tirou mais uma foto dos dois, Minami pediu que mandasse para ela para usar como foto de contato dele. Enquanto ia enviar, percebeu que ela tinha trocado a foto de perfil pela que tiraram na frente do santuário. Curioso, perguntou se ela não tinha medo que as pessoas achassem que eram um casal, mas Minami não respondeu. Só ficou olhando para ele. E quando ele não aguentou mais o olhar, tirou uma bolsinha do bolso e deu para ela. Animada com o presente inesperado, Minami abriu na hora e ficou surpresa ao ver a pulseira que ele tinha ficado olhando na loja. Ele disse que tinha comprado porque achava que ficaria bonita nela, e ela deixou que ele colocasse no pulso. Tsubasa esperava que ela o zoasse de novo, mas Minami o surpreendeu revelando que ia estudar no exterior. Acreditava que era sua melhor chance de melhorar em maquiagem e beleza, e disse que ele a tinha motivado a dar esse passo corajoso. Segundo ela, antes dele entrar na vida dela, só ficava à toa e comendo. Mas depois de conhecê-lo, percebeu que podia ser o que quisesse desde que se esforçasse. Depois de agradecê-lo por tudo, admitiu que tinha planejado aquele encontro para que eles tivessem um tempo a sós antes de ela partir. No momento seguinte, Tsubasa a abraçou. E quando se afastou, ela percebeu que ele estava na beira das lágrimas. Antes que pudesse perguntar o que havia, um funcionário do parque apareceu para avisar que estava fechando. Como não esperavam por ele, se assustaram. Mas depois de se acalmarem, Minami lembrou que tinha um ônibus para pegar. O funcionário ouviu e deu a má notícia. O último ônibus já tinha ido. Ao ver a reação dos dois, explicou que os horários mudam em feriados e fins de semana. Tsubasa ligou para o pai pedindo para ir buscá-los. Após verificar o mapa, o homem viu que levaria 1 hora para chegar, mas ele não pretendia ir. Em vez disso, perguntou se Tsubasa queria passar mais tempo com um amigo, e Tsubasa disse que sim. Achando que era um amigo homem, o pai sugeriu que ele passasse a noite no hotel do amigo, o que chocou o filho. Quando contou para Minami,
Ela ficou igualmente chocada, mas como não tinham outra opção, foram ao hotel. Lá dentro, Minami lembrou da vez que tinha brincado sobre a viagem de uma noite, e os alarmes na cabeça de Tsubasa dispararam. Para não entrar em pensamentos sujos, perguntou se ela já tinha ligado para a família. Minami disse que tinha avisado a mãe que ficaria fora, e a mulher tinha aprovado. Ouvindo isso, ele sugeriu jantar, e Minami concordou na hora. Um pouco depois, no caminho de volta para o quarto, Minami pediu para usar o banheiro primeiro, e Tsubasa entrou em colapso imediatamente. Enquanto ela estava no banho, ele lutou contra a vontade de pensar em coisas que não devia, conjurando imagens mentais que ficariam bem num porão trancado. Mas afastou tudo, se lembrando que estava sendo desrespeitoso com Minami, e ligou a televisão. Quando ela saiu do banheiro, viu que ele estava dormindo profundamente, e ficou olhando para ele por um tempo. Algumas horas depois, ela arrumou as coisas e saiu sorrateiramente do quarto, deixando apenas um bilhete. Dias depois, Rena estava num café jogando no portátil e resmungando que não conseguia falar com Tsubasa fazia um tempo. Nesse momento, sua ex-colega Asuka apareceu com a amiga Hina, e as meninas se juntaram à mesa. Asuka convidou Rena para o karaokê, mas ela recusou. Asuka sugeriu o cinema. Rena recusou de novo. Asuka reclamou que, se ela não parasse de viver para jogos, nunca arrumaria um namorado. Ouvindo isso, perguntou a Rena se ela tinha uma queda por alguém. E Rena disse que não, mesmo com o rosto vermelho que nem tomate. Asuka notou e começou a pressionar para saber os detalhes, e levou uma boa bronca por ser intrometida. Quando Asuka riu, Hina tentou acalmá-la, mas foi interrompida quando Mai entrou no café arrastando uma mala. Rena foi até elas e depois de sentar em outro balcão com Minami, ela contou que ia estudar maquiagem no exterior. Disse que todos os conselhos que Rena tinha dado desde que viraram amigas foram uma das coisas que a empurraram a fazer algo de si mesma. Rena ouviu com atenção e, ao ver a determinação de Minami, desejou boa sorte. Nesse momento, Mai mandou mensagem dizendo que precisavam ir para o aeroporto. Minami se despediu de Rena. Depois que ela foi, Rena mandou uma mensagem rápida para Tsubasa, avisando que Minami estava indo para o aeroporto. Quando Tsubasa leu a mensagem, se levantou para pegar o bilhete que Minami tinha deixado no hotel quando sumiu. Depois de reler, ficou dividido. Por um lado, queria ver Minami. Por outro, tinha medo de aceitar que ela estava indo embora. De repente, bateu a mão na mesa de frustração, e a presilha de cabelo de Minami caiu da mochila inesperadamente. Em vez de se perguntar como ela tinha parado lá, seu primeiro pensamento foi devolver antes que ela fosse embora. Correu para o quarto do pai e implorou que o levasse ao aeroporto. O homem disse que não podia porque tinha uma reunião online, mas Tsubasa não parava de insistir. No fim, o pai fez uma ligação, cancelou a reunião e mandou Tsubasa se preparar. Enquanto isso, no aeroporto, Minami ficava olhando para o celular esperando que Tsubasa entrasse em contato. Mas nada. Não ouviu nada do que Mai disse durante esse tempo, e quando o embarque foi anunciado, Mai foi ao banheiro. Com um último olhar para o celular, Minami começou a caminhar em direção ao portão. Mas antes que fosse longe, Tsubasa agarrou o braço dela. Mai saiu do banheiro justo nesse momento, os avistou. E decidiu não interromper, porque ela era a maior fã do casal. Minami, por sua vez, perguntou o que ele estava fazendo no aeroporto, e ele disse que foi devolver a presilha. Minami fingiu surpresa ao ver o objeto, mesmo tendo colocado na bolsa dele de propósito, sabendo que ele tentaria devolver. Tsubasa então admitiu que a presilha era só desculpa, e que na verdade tinha vindo para vê-la antes que ela fosse. A admissão veio acompanhada de um discurso emocionante sobre como ela tinha tornado a vida em Hokkaido suportável. Disse um monte de outras coisas emocionantes e prometeu esperar ela voltar. Depois de tudo isso, Minami revelou que o curso tinha apenas 2 semanas de duração, e Tsubasa ficou com vergonha do dramalhão que tinha feito. Minami então admitiu que estava com medo de recomeçar num lugar novo, mas prometeu arrasar nas aulas e voltar mandando ver. 2 semanas e alguns dias depois, Minami fez uma entrada triunfal na sala de aula e todos a receberam com entusiasmo. Depois que ela se sentou, Tsubasa entregou uma sacola com o frango preferido dela, que ela tinha pedido, e ela foi comendo. Mas ofereceu um pedaço para ele. Ele se inclinou e mordeu, e a professora os repreendeu, mandando-o ficar depois da aula. Tsubasa ficou com vergonha demais de ter sido pego assim, mas sorriu para Minami, que devolveu o sorriso. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.